Gente, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre transtorno alimentar. Quando você tem um tipo de transtorno alimentar, não vai adiantar, por exemplo, você fazer uma dieta. Na verdade, um transtorno alimentar, a pessoa ela está tentando muito mais alimentar a alma do que, de fato, o estômago. A fome que ela tem é para preencher um vazio interno, é para tentar compensar muitas coisas, dores, emoções, sentimentos. Uma indicação boa de um livro que eu tenho é O Banquete de Psique. É, é um livro que fala exatamente sobre essas questões, do quanto a gente compensa a nossa fome nas emoções. E a questão do transtorno alimentar, ela é uma compulsão que é diferente de outros tipos de compulsões que a gente tem, né? Eh, que as outras compulsões a gente não precisa delas, eu não preciso sair comprando, por exemplo, mas o transtorno alimentar eu preciso comer, né, então é um transtorno que de uma certa forma eu vou ter que ter acesso a ele. Eu não tenho ace eu não preciso beber, mas eu preciso comer. Eu digo beber bebidas alcoólicas, né. Hã, então ela é um pouco mais delicada nesse sentido por conta disso, porém, assim como todas as outras, também preenche vazios. Agora que eu vi que minha manga estava toda aberta, mas vamos lá. Até melhorou porque tá calor. Enfim, além de tudo, a comida, ela está presente em grandes comemorações e ela representa também uniões, por exemplo, "Ah, vamos comemorar um aniversário de casamento, vamos jantar. Ah, vamos fazer uma festa aqui em casa, um churrasco. Uma festa de aniversário, tem bolo. Eh, ah, eu estou feliz, vamos comemorar alguma coisa. Ah, eu estou triste, então eu vou me presentear com um hambúrguer". Além de tudo, a comida, ela também é uma troca que a gente faz para coisas legais ou coisas não legais na nossa vida, né. Então, ela preenche vazios de diversas formas, tanto para aqueles que têm transtorno alimentar, quanto para aqueles que não têm o transtorno alimentar. Mas vamos falar daquelas pessoas então que de fato têm o transtorno. Se vocês não olharem para este vazio interno, não vai adiantar nenhum tipo de restrição alimentar. E como a gente pode olhar para esses vazios? Esse livro que eu indiquei para vocês, ele explora essa questão do transtorno alimentar, baseado na mitologia e na psicologia analítica. Então ele traz, né, a ideia de como a gente está olhando para os nossos conflitos internos e como esses conflitos estão se manifestando, muitas vezes ligados inclusive ao tema da identidade, do autocontrole, da desvalorização. Eu acho importante a gente pensar em algumas questões, né. A primeira delas é: o quanto eu me conheço? Isso é, né, o quanto eu realmente sei da minha história, esse é o primeiro ponto. O quanto eu aceito a minha história, o quanto eu estou ok com ela, o quanto eu, né, de fato abracei quem eu sou, aceito quem eu sou, eh, estou em paz com tudo isso. O quanto eu, estou em paz com a minha parte, hã, interna e externa, ou seja, com as coisas que não são tão legais e com as coisas que são legais, dentro de mim, com o meu bem, com o meu mal, né, com a parte que eu não gosto tanto de mim, com a parte que é maravilhosa, o quanto eu estou ok com isso, o quanto eu tento esconder isso do mundo, né, porque nesse livro o Barcelos ele traz essa ideia dessa desconexão com a nossa essência. E aí eu vou tentando preencher isso com a comida. E o autor nesse livro também sugere que, o transtorno alimentar ele pode ser inconscientemente uma tentativa de assumir o controle pela nossa vida, pra nossa vida, ou de atender às expectativas das pressões do mundo externo, como, por exemplo, padrões de belezas e valores sociais. Então a proposta do livro também é uma tentativa de reconexão com o nosso próprio eu, com o sentido de pertencimento
de autocompaixão, de aceitação, conduzindo uma relação mais equilibrada comigo mesmo e com o mundo externo. Então essa seria a proposta desse livro. Então você que tem transtorno alimentar, obviamente procure uma terapia, claro, não adianta se ficar só claro que uma educação alimentar é importante, eu sei disso, mas não adianta ficar só preso nisso, procure uma terapia para realmente entender como que você se enxerga no mundo, como que você gostaria que o mundo te enxergasse, para saber onde você está preso nisso, para também você aproveitar e conhecer a sua história e aceitar a sua história, porque isso é muito importante. E aceitar a sua história é, inclusive, você aprender com a sua história. E através de tudo isso, você preencher esses vazios com coisas que realmente fazem mais sentido para você. E aí você vai trocar um vício por uma coisa que seja mais satisfatória e mais, benéfica, claro, para que você tenha isso como algo que vai, elevar você, e não algo que vai preencher um vazio momentâneo e não vai te levar a lugar nenhum.